posteriormente, para caso hajam dúvidas, ou caso vocês queiram compartilhar aí essas informações com outros colegas, que possa, de alguma forma, ajudar, tá bom? É uma mini oficina bastante rápida, ela vai ser bem direta, simples, vocês vão perceber que é uma ferramenta muito simples de usar, muito fácil de usar, bastante intuitiva e que vai ajudar, promete ajudar bastante os nossos trabalhos, na construção dos nossos trabalhos, ou de artigo científico, ou de iniciação científica, ou tese, ou dissertação, qualquer que seja a produção que você esteja realizando, e precise de uma revisão da literatura, de qualquer tipo, nós temos várias, né? Você pode usar essa ferramenta, que pode te ajudar bastante. Posteriormente, nós pretendemos fazer outras oficinas com outras ferramentas que têm a mesma funcionalidade, mas que são um pouquinho mais complexas. Por que escolhemos a Connect Paper? Nós descobrimos também recentemente, não sei se a Andrea já está aqui, mas a Andrea, ela nos ajuda aí vasculhando as novidades, né? E a gente está sempre aí de olho nos grupos de pesquisa, nas produções, para ver o que tem aí de novo que possa ajudar a gente nas nossas pesquisas. E a gente encontrou recentemente essa ferramenta e, comparativamente a outras que a gente já conhece, ela é de mais fácil manipulação. Então, posteriormente, nós vamos nos organizar para dar uma outra oficina com uma ferramenta que tem a mesma funcionalidade, mas é um pouco mais complexa. Deixa eu fechar aqui a minha janela para não dar rapidinho interferência no som de fora. Acho que agora melhorou, né, gente? Devia estar um barulho danado ali de fora passando uma ambulância. Então, posteriormente, quem tiver interesse pode nos acompanhar e nós vamos oferecer outras oficinas com essa característica, ok? Então, vamos lá, direto ao assunto. Então, só revisando, vamos disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube, caso você queira compartilhar ou revisar as informações aqui, se quiser e tirar alguma dúvida ou precisar reforçar alguma parte que você perder. Como é uma mini oficina, em algum momento eu vou disponibilizar para vocês no chat o link da ferramenta, para que vocês possam ir me acompanhando nessas buscas, só que vocês realizando aí onde vocês estão. Caso você não tenha condições de fazer isso em tempo real com a gente, você pode fazer posteriormente olhando ali, acompanhando no nosso canal do YouTube, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou fazer uma breve introdução para que vocês se aproximem de alguns conceitos que são importantes para manusear ali a ferramenta, tá bom? Caso você também precise do slide, a gente pode disponibilizar, você pode solicitar por e-mail, a gente manda para vocês, tá bom? Mas vocês vão perceber que praticamente todas as informações que a gente está colocando aqui, vocês podem ter acesso direto na ferramenta. Então, eu vou fazer essa parte primeira, apresentando alguns conceitos que são importantes e vão nos ajudar a entender como a ferramenta funciona, e depois a gente vai direto para o uso da ferramenta, onde a gente vai tentar fazer um teste, eu aqui deste lado e vocês aí fazendo os testes de vocês de busca, utilizando a ferramenta, tá bom? Ela é gratuita, muito fácil de acessar, ninguém vai sentir dificuldade. Esse é o nome da ferramenta, Connect Paper. Então, ela é bastante recente, ela surgiu em 2019, 3 colegas pesquisadores, 4, na verdade, se reuniram pensando aí no desafio que é construir uma tese, preocupados com a revisão da literatura, porque uma boa pesquisa, ela acontece nas bases de uma boa revisão da literatura,
Então, eles da área, conhecem bastante essa área da computação, pensaram numa ferramenta que pudessem ajudar a eles inicialmente. Isso tomou uma repercussão grande e foi alcançando outros colegas e se criou uma rede de contatos e eles foram provocados a estender isso a nível nacional e internacional. E aqui estamos nós, no Brasil, nos utilizando deste benefício, vocês vão perceber que é bastante vantajoso. Então, antes de mais nada, ainda é uma ferramenta inicial, vocês vão perceber quando a gente for manipular a ferramenta, que alguns pontos, eles deixam em aberto, espaços, eles deixam em aberto para que a gente possa dar sugestões, fazer observações caso aconteça algum tipo de bug. Então, tem espaços onde vocês podem relatar essas ocorrências, e não apenas isso, mas também fazer sugestões. Porque é uma ferramenta que está em construção. E como ela está em construção, ela também ainda tem acesso a poucas bases de dados. Mas como ela encontra artigos utilizando DOI, ela tem uma abrangência fantástica. Então, eu fiz um teste comparando a abrangência dela com CAP, Scielo, Redaulic, e não, pelo menos nos testes que eu fiz, com os descritores que eu fiz, não tive dificuldade de fazer o levantamento e encontrar as fontes comparativamente em relação a essas 3 bases de dados, ok? Também é muito utilizado pelo pessoal da saúde, porque tem um link direto com a PubMed. E assim, portanto, apesar de que ela está em poucas bases de dados, como ela utiliza o DOI, ela captura os artigos de onde eles estiverem, nas revistas onde eles estiverem. Então, por isso, a abrangência dela, o alcance dela é muito bom. Ela é autofinanciada, portanto, ela é gratuita. Inclusive, vocês vão encontrar um espaço lá, caso alguém queira fazer doações, eles recebem, né? Porque estão ainda construindo a ferramenta. Qual que é a principal função desta ferramenta? É realizar, como vocês estão acompanhando aí no slide, um levantamento de artigos. A gente vai colocar artigos, mas vocês vão observar nas buscas que vocês vão fazer, que inclusive aparecem outras fontes, como fontes de revistas, documentos, é possível encontrar lá. Mas a gente vai tomar por base a busca de artigos, porque a gente está falando de revisões de literatura que tem como foco artigos científicos, tá bom? Quando eu falo revisão da literatura, repito, de todos os tipos, de revisão integrativa, revisão narrativa, revisão sistemática, e assim vai. Todos os nomes aí, denominações que a gente conhece, qualquer que seja o tipo de revisão, você pode adequar utilizando essa ferramenta. E qual que é o grande pulo do gato deles? Eles conseguem levantar para a gente, de forma muito prática e rápida, esses artigos, e já vão distribuindo esses artigos em clusters. Cluster são agrupamentos. E esses agrupamentos acontecem pelo que a gente chama de métrica de similaridade. Eles são aproximados por características similares. E essas características similares, isso é importante a gente destacar, porque se você for usar na sua revisão, você precisa explicar como funcionou isso metodologicamente, né? Como é que você chegou nas imagens, na figura que a gente vai mostrar para vocês, que vocês vão produzir aí, nos artigos que vocês conseguiram levantar. Então, ele vai levantar esses artigos utilizando essa métrica de similaridade, que tem 2 bases. A primeira é a cocitação, que é quando um artigo quando um autor cita um outro autor. E aí você forma uma rede de cocitação. Mas também há uma outra métrica de similaridade, que é o acoplamento bibliográfico, que você pode encontrar na literatura também como correferência. O que é isso? É quando você vê grupos de pesquisadores que utilizam a mesma linha de referência bibliográfica, os mesmos autores fundamentam os seus artigos, teses, dissertações com os mesmos autores, mesma base de fundamentação teórica.
Então, mesmo que eles não se citem entre si, mas acaba havendo uma similaridade porque eles acabam utilizando autores similares ou os mesmos autores. Então, essa métrica vai usar esses dois princípios, o de co-citação e o de correferência, o que vai dar para a gente uma abrangência muito maior em relação ao que a gente chama de construção do panorama, constituição do panorama de um campo científico específico em relação a uma categoria de análise, ok? Isso eu vou voltar nisso aí quando a gente for ver na prática, lá quando a gente for manusear a ferramenta. E aí eu fiz essa observação, que é uma observação que eles mesmos fazem, que como se a gente toma por base a métrica de similaridade, então isso não quer dizer que um autor vai citar o outro, e o outro, e o outro, e assim a gente vai criar, apenas usando essa medida, vai criar uma rede de conexão. Tem isso, mas você também vai encontrar, o que é muito bom, essa similaridade por correferência, onde você percebe grupos de pesquisadores que vão pesquisando por uma linha de referência, uma tendência de referência. Inclusive, se for seu interesse fazer um panorama mais abrangente, você pode comparar as perspectivas desses diferentes grupos de pesquisadores que trabalham com diferentes grupos, com diferentes linhas de referência. O que é muito bom para quem tem como objetivo fazer um mapeamento da tendência de um campo de conhecimento a partir de uma categoria de análise. Se esse for o seu objetivo. Se o seu objetivo for trabalhar com apenas um conglomerado, um cluster, que foque numa linha, apenas uma linha de tendência de referência, você também pode selecionar apenas aqueles artigos que vão nesta direção, ok? Nós podemos combinar assim, caso surjam dúvidas, vocês precisem que eu vá mais devagar um pouquinho, vocês podem avisar aí no chat, que eu dou uma olhadinha e a gente volta, tá? Mas essa parte introdutória, a gente vai acabar revendo quando a gente for, só que de uma forma mais prática, quando a gente for manusear ali a ferramenta, ok? Gente, depois que a ferramenta encontra os artigos, essa ferramenta cria automaticamente uma representação gráfica, que te dá uma demonstração visual de como está constituído aquele campo, a partir dos artigos levantados. O que a gente chama de grafo. Não é gráfico, é grafo. Prestem bem atenção nisso, caso alguém queira usar na sua revisão ou no seu trabalho, o grafo, que a gente vai tentar fazer com que todos vocês façam um teste aí, se não agora, mas posteriormente. Caso você decida usar esse grafo para direcionar a apresentação da sua revisão ou do seu trabalho, ou dar uma dinâmica na apresentação do seu trabalho, você precisa explicar o que é um grafo. Então, grafo tem toda uma fundamentação por trás dele, e não é gráfico. O grafo, eu tentei falar aqui de uma forma bem simples, porque o nosso objetivo hoje não é falar sobre grafo. Mas se você for usar grafos, você pode consultar, por exemplo, a minha tese, onde eu faço ali uma explicação bastante detalhada e apresento ali muitas alternativas de referência. Ou você pode entrar em contato com a gente por e-mail e a gente envia as referências, tá bom? Mas, de uma forma bem simples, só para a gente entender o que é um grafo, é uma representação visual topológica, né? Visual, uma configuração visual, onde você tem ali a distribuição de elementos, pode ser qualquer tipo de elemento. No nosso caso, os elementos vão ser os artigos. Então, a gente tem um conjunto de artigos, e o grafo demonstra como eles se conectam, como eles se aproximam. E isso acontece a partir das métricas. Não aleatoriamente ou subjetivamente, não. Tem uma métrica a partir de um algoritmo computacional e matemático que faz um cálculo automático e ele acaba agrupando nesses clusters os elementos que mais se parecem. E eles geram, então, essa representação visual
onde que você pode usar no seu trabalho, ou para dar uma dinâmica, ou para direcionar a apresentação da tua escrita, né? Isso aqui, essa visualização que vocês estão vendo, é um grafo que o Connect Paper produz. Então, você vê aí que existe um grande conglomerado, né? Depois, quando a gente for direto para a ferramenta, eu vou explicar como é que é a dinâmica que acontece entre todos esses pontos. Alguns estão mais distantes, outros a linha de conexão é mais forte, outros são mais fracos. Você vê aí que a gente está vendo pelo autor e ano, principal autor e ano, ok? Porque a nossa busca e a representação visual acaba se dando por co-citação ou co-referência. E aí, portanto, a gente lança a mão dos nomes dos autores, tá bom? Então, aí, neste caso, esse é um exemplo que eu peguei da página. A gente tem um grande conglomerado, um grande cluster, né, esse agrupamento maior, e a gente tem outros dois ali que estão mais distantes desse grande agrupamento. Então, dependendo da revisão, você pode usar essa visualização para direcionar a tua escrita, tá? Apenas um exemplo do que é um cluster, a gente vai produzir em conjunto, tá bom? As plataformas. A busca das plataformas se dá pela semântica Scholle e também pela PubMed. Mas eu não conhecia esta primeira, não conhecia. E eu gostei demais dela, gente. Vocês vão ver aí que é fantástica. Vale muito a pena. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho dela de forma prática, tá? E como já indo para finalizar essa parte mais introdutória, como é que a gente pode usar essa ferramenta? Então, a gente pode usar de algumas formas, como, por exemplo, para fazer um panorama de determinada categoria de análise, num campo acadêmico, para criar a minha bibliografia, ela te dá uma lista, inclusive, você pode baixar os resumos todos, nós vamos ver tudo isso aqui. Coisa, gente, que quem faz, por exemplo, ou fez, por exemplo, uma revisão sistemática, que é uma revisão mais rigorosa, eu conheço e já passei por isso, de desenvolver revisões sistemáticas que a busca levou quase um ano ou mais de ano para a gente concluir e deixar do jeito que tinha que estar. Então, porque a gente vai lá, pega um descritor, que é uma palavra-chave, junta com o outro, forma um cruzamento, vai em cada plataforma, e aí vai cruzando, realizando cada um desses cruzamentos e vai avaliando cada artigo para ver se eles atingem os critérios de inclusão. Então, quem já fez isso sabe que é muito trabalhoso, E vocês vão perceber que aqui, num clique, você consegue muita, muita coisa, tá bom? Então, ajuda bastante. Quem quiser ter acesso a como realizar buscas de forma sistemática, porque existem buscas que são por conveniência, que você vai levantando as informações à medida do seu interesse. Existem buscas aleatórias e existem buscas mais sistemáticas, que você cria um protocolo de busca e ali você vai, passo a passo, cumprindo aquele protocolo. Quanto mais rigoroso, melhor é o artigo e as revistas gostam mais. Eu já posso dizer isso para vocês. Então, você pode ter, por exemplo, uma revisão sistemática, uma revisão integrativa. Qualquer dia desse a gente pode fazer uma oficina de revisão integrativa, que é menos rigorosa do que a sistemática, mas ela também tem um rigor muito forte e te dá mais opções ali de abranger outros tipos de estudo, né? Estudos multimétodos. Então, você tem ali muitas possibilidades, mas quem fez ou faz revisão da literatura de forma sistemática sabe que dá muito trabalho entrar em cada base, realizar cada cruzamento, levantar os artigos, refinar os artigos, e ainda assim, qual que é o problema, gente? Às vezes, a gente acaba não conseguindo identificar qual que é a tendência daquele campo.
O que é o pulo do gato de uma revisão da literatura é você encontrar, a partir do levantamento, qual é a tendência, quais são as lacunas. E se você não consegue mapear isso direitinho, alguma coisa foge e você não consegue alcançar os seus objetivos. Então, tem muitas ferramentas que nos ajudam dessa forma. Essa é uma, e nós vamos aqui fazer outras oficinas apresentando outras alternativas, mas essa é bastante simples de utilizar. Então, vocês vão perceber que ela é bastante prática em relação a quando, por exemplo, a gente faz manualmente as buscas, ok? Então, a gente pode criar a nossa bibliografia da nossa tese, da nossa dissertação. Vai nos ajudar muito, gente, vocês vão perceber isso. Descobrir os trabalhos anteriores, então você usa ali, você tem um artigo que é o artigo-chave ali da tua dissertação, você quer levantar artigos que o autor se baseou para escrever o dele, para além daquilo que está na revisão da literatura, ou inspirados na revisão na lista de referência deles, você busca esse material anterior. E uma coisa que é fantástica que eu achei é você encontrar os derivados. Inclusive, derivados, o que é derivado? São artigos que foram produzidos posteriormente a um artigo-chave que você vai utilizar como busca, e ali eles se baseiam, foram constituídos, foram desenvolvidos a partir desse artigo teu-chave. Vou dar um exemplo aqui mais prático. Eu tenho um artigo que eu publiquei em 2016. Eu quero descobrir ali quais foram os outros artigos que me citaram ou que foram derivados do meu artigo. Você consegue ver isso através dessa ferramenta, que eu achei muito bacana. Você consegue ter acesso a essa informação. Então, ele é muito bom para te ajudar nos estudos de revisão da literatura de todos os tipos, te auxilia em estudos bibliométricos, que aí a gente tem um peso maior estatístico envolvido, e o que é bacana também, fantástico nessa ferramenta, te ajuda a identificar quais são os artigos mais relevantes daquele campo de conhecimento a partir de uma análise de uma categoria de análise. Então, às vezes, acontece isso, da gente fazer uma revisão e não conseguir encontrar quais são os artigos que são assim, quais são os autores que mais estão se destacando, para além dos teóricos que a gente estuda, ou daqueles que a gente já conhece. Então, ele consegue dar esse mapeamento a partir do número de referências que o artigo recebe. Então, quanto mais referências o artigo recebe, mais ele é importante, né? Então, se tu faz uma revisão da literatura e tu não está usando aquela fonte que é muito referenciada no teu campo, aí, né, já é uma coisa assim que já prejudica. Mas então, vamos lá. Feita essa introdução, tentei ser bem rápida na introdução para a gente ir direto ao ponto, que é o ponto de manipular a ferramenta. Não sei quantos de vocês vão poder me acompanhar se estão com computador. Até onde eu sei, não dá para usar no celular, mas quem quiser fazer o teste, eu tentei, não consegui. Aí eu encontrei na página que a ferramenta ainda não está preparada para dar esse suporte, tá bom? Mas caso você consiga, beleza, né? Tudo bem. No entanto, se você tiver computador e puder, é interessante que a gente vá passo a passo junto, tá bom? Para que você possa ir fixando o caminho e posteriormente fazer sozinho. Então, aqui eu abri o meu buscador do Google, e vocês percebem que, inclusive, ele já está até aqui, ó. Tá vendo? Ele já está até aqui no meu... Ai, esqueci o nome. No meu atalho. Achei o nome. Então, ele já fica aqui no meu atalho, o que é bastante prático. Aí você abre, eu vou pegar o link e vou colocar aqui no chat para vocês acessarem, tá bom? Foi. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar?
Ótimo. Eu vou colocar de novo o link aqui. Tentem acessar aí o link, por favor, no buscador do Google de vocês. A cara dele é esta aqui, ó. Vou dar 2 minutinhos para ver se a gente espera vocês acessarem, tá bom? Quem for acessando e conseguir chegar nesta interface aqui, dá um okzinho aí no chat para eu ver que vocês conseguiram acessar. Vocês vão perceber que é muito tranquilo, apesar de que não está em português, mas é muito intuitivo, gente. Vou abrir aqui, eu estava olhando o chat, tá bom? Eu vou deixar o meu chat aberto a partir de agora. Então, eu vou perder totalmente a visão de vocês. Nada é perfeito, né? Cumprimentar aqui o nosso diretor adjunto do ICED, gente. Ó, que coisa chique, né? Não sei se algum outro professor chegou aí, que eu não consigo, que eu tô com o chat aberto e o outro ocupado aqui, mas seja muito bem-vindo. Então, olha só. Essa aqui é a interface, como eu falei para vocês. Ela não está em português, né? Tá bom, né, gente? Que a gente treina o nosso inglês, né? Ó, o Matheus conseguiu abrir pelo celular. Bora ver se tu consegues fazer as buscas e as visualizações. Tomara, né? Porque aí você já... De repente é o meu celular, né, gente? Que assim, pobrezinho, tadinho. Bora lá. Então, eu já vou começar aqui a apresentar. E aí vocês vão ver que, apesar de que ele não está em português, ele é bastante intuitivo, né? Então, essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, que eu estou passando o cursor, é para você compartilhar. Como eu falei para vocês, como é uma ferramenta que é recente, eles estão pedindo para a gente compartilhar o que a gente achar, as nossas opiniões, e aí tem inclusive no Twitter, para que a ferramenta se torne mais conhecida e mais pessoas possam utilizar, e aí eles vão avançando e melhorando a ferramenta. Então, se você puder e quiser e usar a ferramenta e quiser divulgar, ajuda, né, gente? Aí já tiver esse trabalho aí, a gente já está aqui no Brasil usando, né? Não custa nada a gente ajudar eles. Essa parte bem aqui é onde tem as informações, que são essas, inclusive, que eu tentei facilitar para vocês nessa primeira apresentação. Tá tudo em inglês? Tá, mas nada que o Google Tradutor não ajude para quem não souber. A gente não é um Bassalo da vida, né, gente? Não tem um aluno, um egresso Bassalo, que ele domina com facilidade, eu tenho certeza que outros também. Mas se você não tiver, nada que o Google Tradutor da vida não ajude, né, não? Isso aqui vai ajudar, inclusive, quando você for escrever a metodologia, tá? Ele vai dando as orientações tudinho. Esses aqui são os criadores, jovens, né? E, inclusive, tem o contato e outras orientações ali bastante importantes, ok? Então, aqui eu estou primeiro mostrando... Ó, a Isis já está dizendo que no dela apareceu traduzido. Ô, gente, eu estou ruim de celular e de computador, só pode. Que bom que apareceu traduzido. Então, aqui tem o da Manu também. Então, isso aqui, gente, então é porque é para me obrigar a ler inglês, só pode. Então, olha só. Traduzido automaticamente. Eu acho que é o Google, isso, que traduz. Eu tenho que habilitar essa ferramenta no meu... Porque eu evito colocar para eu me forçar a ler inglês. Então, beleza. Menos mal. Ótimo. Tô vendo aqui que muitos já se livraram do inglês, né? Tem como habilitar, eu sei, tem como habilitar a página, mas eu não quero não, deixa assim. Olha só, gente, então aqui é informações sobre, aqui é feedback, tá bom? Esse feedback é para você dar um retorno em relação ao que você achou da ferramenta, mas também, qualquer coisa a gente pergunta pro Bassalo. Bassalo sabe de tudo, gente, de tecnologia.
Estou bem servida de aluno, né? Graças a Deus. Então, aqui você pode dar o feedback positivo e também você pode, que eles pedem muito isso, fazer contribuições, críticas, sugestões para tentar melhorar a ferramenta. Aqui, gente, quem quiser doar alguma coisa, tá? Então, se você quiser fazer uma doação, fique à vontade, tá? Então, olha só. A primeira crítica que eu faço ao buscador dele é que ele não permite cruzamentos, e eu fiz um teste com os operadores booleanos. Repito, quem ainda não manja, não tem o domínio dos processos de busca, que quiser conhecer mais, lá na nossa página no YouTube tem tudo isso. Infelizmente, eu não vou poder explicar muito no detalhe, senão a gente perde o foco aqui da ferramenta. Mas aqui eu testei com os operadores booleanos e, infelizmente, ele não fez diferença. Tentei com duas ou mais palavras-chave, que a gente chama de descritores de busca, e, infelizmente, ele dispersa, né? Então, aqui, se você for buscar por palavra-chave ou por descritor, use apenas uma, é o que eu recomendo. Mas você pode fazer os seus testes na sua casa, na sua residência, de repente você consegue bons resultados. Com os meus, eles dispersaram os resultados, tá bom? Então, como é que a gente pode buscar artigos aqui? Eu posso jogar o DOI no buscador, tá vendo? Ó, o DOI. Eu posso usar o arquivo, mas esse aqui eu não recomendo. Eu posso buscar pelo título do artigo. Boa noite para quem está entrando agora, seja bem-vindo. Eu posso buscar pelo título do artigo, posso buscar pelo nome do autor e posso buscar o artigo do meu interesse direto nessas bases de dados aqui. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês que é bastante importante. Quem conhece um pouquinho de análise de conteúdo, lembra o que significa um nó. Coloquem aí no chat, por favor, se quem conhece o que é nó em análise de conteúdo, só para eu ver como é que eu explico para vocês de forma mais prática aqui. Sim ou não? Quem conhece? O que representa um nó na análise de conteúdo? Eu já estou vendo aqui que alguns não conhecem. Então, o nó é um ponto de destaque que você vai encontrando ali no teu corpus textual. Então, se você tem uma entrevista, se você tem resultado de um questionário com questões abertas ou um documento textual, você pode ir identificando as partes mais importantes e ali categorizando. Quando eu categorizo, eu vou criando um nó. E eu consigo identificar, com essa categorização, quais são os nós mais importantes ou categorias mais importantes. Aqui, com essa ferramenta, ele trabalha com essa ideia de nó, que é o ponto principal, que deste ponto principal ele vai buscar as conexões de outros pontos em relação a esse ponto principal. E ele sempre vai partir de um artigo. O nó aqui, com esta ferramenta, sempre será um artigo. Você pode encontrar esse artigo usando o DOI, usando o título, buscando nessas plataformas aqui o artigo, ou jogando direto o título do artigo aqui. Você encontrou o teu artigo de interesse que você entende que é um artigo-chave na tua dissertação, no teu trabalho, na tua tese, ele vai buscar todos os outros artigos que se conectam a esse e vai criar uma rede semântica a partir daquele nível de similaridade que eu expliquei para vocês, de cocitação e de correferência, tá bom? Então, nós vamos fazer um teste aqui. O primeiro teste vai ser o seguinte: pensa num tema do teu interesse aí, quem já tem a sua categoria de análise estabelecida, pensa aí, e guarda aí que nós vamos fazer um teste de busca de artigo com ela, tá bom? Só para vocês entenderem, eu vou colocar uma aqui, tá certo? Eu vou colocar uma que é desengajamento moral.
Ah, eu não expliquei isso bem aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, é para quem quiser deixar assim, tá bom? Chique, né? Como, como eu prefiro assim, eu vou deixar assim, tá? Então, eu vou usar essa categoria aqui, que é um descritor, que é uma palavra-chave que eu uso para buscar artigos, tá bom? Essa é uma forma de buscar. E eu vou e ponho para buscar. Ele vai levar um tempinho aí. E aí tá, ó. Ele me dá uma lista de artigos. Eu vou fazer essa primeira parte, depois eu vou pedir para vocês fazerem, tá? E eu vou escolher o que mais me interessa aqui. Isso porque eu estou procurando por palavra-chave. Se você já tiver o artigo-chave, que vai ser o artigo nó principal, você já coloca o título do artigo valendo aí nesse buscador, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse bem aqui me interessa, olha. A agressão social entre estudantes, porque eu sou do campo da educação, mas também trabalho com violência escolar, porque eu também atuo na segurança pública. E aí eu vou aqui e clico. Ele vai me buscar todos os artigos nacionais e internacionais que fazem conexão com este. E automaticamente gera um grafo. Lembram lá do grafo? Tá vendo? Gerou o grafo aqui. Eu vou explicar rapidinho. Não, vou fazer o seguinte: eu vou pedir para você fazer um teste até chegar nesse ponto, tá bom? E aí a gente vai avançando junto. E aí eu vou explicando passo a passo e vocês vão me acompanhando. Isso aqui, gente, a gente pode. Infelizmente, não tem como exportar. Esse é um ponto que eu já até me manifestei para ele, gente, não dá para não exportar, né, gente? Tem que habilitar aí a exportação do negócio. Mas como é que eu faço para ter acesso? Infelizmente, algumas ferramentas que são online, elas têm essa dificuldade de exportação, que é o download. Mas você tem aquele jeitinho brasileiro que qual é? Você dá um print e recorta. Fica lindo, do mesmo jeito, tá bom? Depois eu explico isso daqui para vocês verem como o negócio é bacana. Mas eu queria que vocês chegassem até esse ponto, tá? Então eu vou voltar aqui. Quando eu quiser voltar, é só clicar nesse bichinho bem aqui, tá bom, gente? Joguem aí para mim e me digam se vocês conseguem fazer o grafo de vocês e chegar naquela parte, tá bom? Quem for conseguindo, pode colocar o ok no chat, tá bom? Eu vou fazer aqui desengajamento moral. Vou voltar, tá bom? Pois é, eu vou explicar já já. Quando todo mundo tiver gerado o seu grafo, eu vou explicar para vocês o que é cada coisa, tá bom? Às vezes demora mesmo para chegar no resultado. Maeli, Oi. eu acho que eu perdi. Eu tô aí nessa parte, consegui localizar aqui uns artigos. Aí eu esqueci como é que faz para gerar o gráfico. Pode mostrar rapidinho? Vou voltar aqui. Tu tá com Tá. a categoria ou com o título de artigo? Categoria autorregulação emocional. Autorregulação emocional. Regulação emocional. Emocional. Tá vendo? Aí é só Uhum. tu Não, isso aí colocar. eu consegui puxar os artigos, vários artigos. Agora, como é que gera Tu tens que selecionar um desses artigos para ser o nó. só um? Só um, porque ele vai gerar a rede a partir desse, entendeu? Ele vai buscar os similares deste nó. Vê qual que tu acha aí que é muito bacana e Ah, clica tá. nele. Aí tu Entendi. clica nele. Olha isso aqui, ó, autorregulação comportamental e emocional, um estudo comparativo. Vou clicar nele. Aí ele vai. Esse aqui não tem, ó, tá vendo? Não tem conexão. Aí tu tem que tentar outro. Como é um tema muito recente, pode ser que tu não encontres com alguns, tá bom? Aí tu vai tentando. Deixa eu Tá, ok. abrir o meu aqui, porque realmente esse é um tema que tem pouquíssima publicação nacional e internacional.
Quem for gerando vai... A Manu está dizendo que a gente pode usar também o descritor em inglês, que podem vir outras coisas. Aí você pode fazer isso também, tá bom? A palavra-chave em inglês. Pode ser, eu vou voltar para o meu aqui, tá? Consegui. Oba! Tentem chegar no grafo. Tem alguns temas. Sim, ele lê, até onde eu sei, eu testei inglês e espanhol. Kati, não sei os demais. Se for querer colocar russo, aí eu não sei. Quem não encontrar com um descritor, tenta... Nós vamos testar já uma outra alternativa, tá bom? Eu vou já voltar para cá, para quem não conseguiu, ir buscar pelo nome do artigo, tá bom? Bora lá. Quem não conseguiu pelo descritor, você pode colocar o nome de um título, o título de um artigo. E ele vai fazer conexões a partir já do artigo. Vou dar um exemplo aqui. Achou a dissertação, a Roberta achou a dissertação dela. Para vocês verem como a abrangência é boa. É bastante abrangente. Eu peguei um artigo meu aqui, que eu sou coautora, e aí eu vou fazer a busca pelo título do artigo. Bora ver se vai aparecer aqui. Apareceu, ó. Apareceu o meu artigo, gente, estou emocionada. Não entendi, Kati. Ele não trunca? Aqui, ó. O meu. Com o artigo que eu botei, ficou assim. Aí, quem não conseguiu com palavras-chave, tenta colocando o título de um artigo. Ah, não, eu testei com as aspas, que é a equação de busca, né? Eu tentei com as aspas, não fez diferença. Não fez diferença para mim. Aí veio a mesma coisa como quando eu usava sem a equação de busca. Para mim, né? Não sei se com o de vocês vai dar um outro resultado. Quem não conseguiu com o descritor, vê se consegue com o título de um artigo que você acha que é chave aí no seu trabalho, tá bom? Eu vou seguir aqui, tá? Eu vou voltar lá para o desengajamento. Ah, sim, fica salvo aqui, gente, ó, tem 3 aqui, vocês estão vendo? Se eu abrir aqui, vai me dar as 3 buscas que eu fiz. Mas quando você sair da página, pode ser que você quiser ir à busca, tá? Então, eu vou voltar aqui para este, da agressão social. Deixa eu voltar aqui pro meu artigo mesmo. No meu artigo, deixa eu mostrar para vocês. Vocês percebem que está bem definido aqui. Pois é, não encontrei a opção de criar conta. Bem aqui, se vocês verem, perceberem, nós temos bem definido os conglomerados, os clusters, né? Um grupo de pesquisadores que vão por uma linha, outro que vai por outra linha, outros que estão isolados aqui, ó. Vocês percebem claramente isso. E aí você tem uma ideia geral do campo e das vertentes que conseguem se organizar neste campo a partir do que você indicou como nó, que é aquele artigo lá que você escolheu que você está usando. Então, como a gente falou, um grafo, ele trabalha pelo princípio da conexão. Se vocês observam, ele se conecta pelas linhazinhas aqui. Só que nesse aqui não aparece linhazinha, né? Só quando eu clico nele, aí você vê que aparece. Porque está bem transparentezinha a linha, porque a conexão é fraca. Tem poucas referências em comum. Em outros grafos, vocês vão perceber que a linha é mais forte. Quanto mais forte a linha de conexão, essa daqui, que só aparece quando eu clico, quanto mais forte a linha, mais forte é a conexão entre os artigos, entre os grupos, entre os clusters, ok? Essa é a primeira coisa para explicar, para interpretar o grafo.
A outra coisa é o seguinte, lembrando, isso aqui é um cluster, isso aqui é um cluster, isso aqui é um cluster, esse aqui é um cluster, e esse aqui, esse que está no centro aqui, ó, se vocês observarem, é o meu nó. É o artigo-chave que eu utilizei para buscar todos os outros. E que, inclusive, fica aqui na lateral direita, disponível as informações que já vou explicar para vocês. Então, olha só. Como é que eu leio isso daqui? As conexões se dão pelas linhas que ligam os círculos, as esferas. Quanto mais forte a linha, mais forte a conexão. Quanto mais forte a cor da esfera, mais recente é o artigo. Então, se vocês observarem aqui embaixo, olha, tem a legenda. Então, em 2018, os mais recentes, os mais próximos de 2018, são mais escurinhos, mais forte a cor, percebe? Os mais distantes aqui são mais claros. Então, essa é uma outra informação importante que a gente precisa ter. A outra coisa boa para interpretar o grafo quanto maior a esfera, mais citado é aquele artigo. Então, cada bolinha dessa, gente, é um artigo que eu encontrei por similaridade com aquele que eu usei como nó, né? Que é este bem aqui. Até aí tudo bem? Digam para mim. Digam aí no chat. Ok. Então, você pode fazer um print disso, trabalhar a qualidade. Quando você salvar, acho que eu vi alguma pergunta aí sobre isso. Você pode trabalhar a qualidade dessa imagem utilizando mesmo o próprio Word, eu já fiz isso, e salvando num formato correto, um formato de maior qualidade. Pode ser feito assim, tá bom? Maeli, Oi? se tu fosses usar essa informação no teu artigo como coleta de dados da tua revisão, que título tu darias, por exemplo, para esse encontro de informações, para esse Pois tópico é de uma boa dados? pergunta. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O que eu Sim. posso fazer, eu acho que esse aqui, eu tô sem óculos, mas eu acho que esse aqui está separado também. Esse bem aqui. Olha, o Bassalo deu uma sugestão aí de como melhorar a qualidade. Ele colocou aí no chat, tá? Mas o que vocês podem fazer primeiro, tem que dar uma lida no conteúdo disso aqui para ver qual é a linha que eles seguem. Quais são as aproximações. E a partir, quem sabe aí você usa aí a sua técnica de análise qualitativa que você mais prefere, de discurso, fenomenológica, de conteúdo, para encontrar o caminho de cada grupo desse. E aí você vai apresentando, uma opção é apresentando o conteúdo de cada, não o conteúdo, mas também a tendência de cada grupo desse, né? Inclusive comparando um com o outro, qual é a diferença que tem um com o outro. Isso é bem interessante. Professora Maeli, Pode só falar. um minuto. Tem uma pergunta aqui, se não tem como trabalhar com o período de publicação a partir da ferramenta. Não tem. Vou já explicar por quê. Porque ele trabalha com... Inclusive, eu acho que é uma recomendação, uma sugestão que a gente pode dar. Eu ainda não dei essa para eles, mas eu senti essa dificuldade também. No entanto, quando eu chegar para explicar essa parte aqui, vocês vão perceber por que ele não dá essa opção. Porque ele trabalha com isso bem aqui, que eu não vou me antecipar para não confundir vocês. Já a gente chega lá. Mas ele não dá a opção de você filtrar por tempo, tá bom? Por ano. Não tem. Só para ressaltar para a professora Sônia que perguntou. Ótimo. Ok. Então, olha só. Professora, pode falar. Observei aqui que ali naquela faixa que tem abaixo do grafo, tem um período ali que é o tempo determinado que ele achou os artigos. Seria isso? Esse que eu estou clicando?
Não, lá embaixo no gráfico, ele aparece uma imagem mais fraca da cor do ano que ele Esse bem começou a aqui. agrupar até o mais Isso, forte, do último, isso. do mais recente. Não, isso acredito que sim. seja isso. Mas não é essa a pergunta. A pergunta dela é se eu consigo fazer o filtro por ano. Tipo, eu vou explicar logo por que ele faz esse recorte temporal aqui. Desliga teu áudio aí, Manu, por favor. Por que ele faz esse recorte temporal automático aqui? Porque ele trabalha com duas bases. Uma, que é esse negócio aqui que é fantástico, gente. Esse negócio aqui é fantástico, gente. São os trabalhos anteriores. Esse meu artigo ele é de 2016. Então, ele busca trabalhos anteriores que foram utilizados por mim na minha referência e que foram inspirados a partir da minha lista de referências, para construir a minha lista de referências. E se eu clicar aqui, ele vai dar, ó, todos aqui. Clicou onde agora, Maíra? Eu vou voltar lá, eu só estou explicando, eu vou voltar com calma nessa parte, que essa parte é muito bacana. E ele trabalha também, deixa eu fechar aqui, e ele trabalha também com derivados, que são os artigos que foram inspirados. Vejam que o meu artigo é de 2016, e tem artigos até de 2018. Então, ele busca também artigos que foram inspirados no meu, ou que me citaram. No meu, que eu digo na minha lista de referência. Entendeu? Então, aqui os derivados, por exemplo, eu tenho aqui alguns que foram derivados do meu artigo. Por isso, por esse princípio dele, eu vou voltar direitinho para a gente fazer junto, tá? Por esse princípio dele, é que ele já vem com um recorte automático, considerando os anteriores e considerando os derivados. Ok? Então, eu não encontrei aqui, inclusive, lendo nas referências e olhando outras, não encontrei aqui o buscador com filtro para escolher recorte temporal, porque ele trabalha com esses dois princípios, de trabalhos anteriores e derivados. Tá bom? Então, aqui fica o período, ó, você já tem aqui quando começou e até quando foi. Teu alcance de influência em relação a esse artigo. A Mary Jose perguntou como salva o grafo. Não tem como fazer o download do grafo. Como foi que eu fiz? Eu dei Ctrl Print e aí eu recortei e ficou lá bonitinho o meu grafo. Tá bom? Você pode fazer isso também, usando o Paint, inclusive. Professora? Oi. Esse aplicativo que eu falei, dá para fazer o download no próprio laptop, que é o Lightshot. Aí ele dá para manipular, inclusive a tela printada, dá para... Tu tens o link dele para colocar aí? Vou já botar aqui se tu conseguires... Ok, vou já colocar aqui, professor. Dá para repetir tudo do início ou é pedir muito? Ah, meu Deus, olha o Edson chega agora. Sacanagem. Eu tô terminando, homem. Olha só. depois tu olha lá no YouTube. Tinha que ser remissa, gente. Não é possível um negócio desse. Olha só. Então, aqui, a gente está em que momento? No momento de interpretar o grafo. Tá bom? No momento de interpretar o grafo. Então, revisando, o que eu preciso entender na hora de explicar? Que ele trabalha por conglomerados, que eu vou chamar isso de clusters. Esses clusters, eles são formados pela métrica da similaridade que eu expliquei no começo para vocês, e ele vai puxar autores que se citaram ou que trabalharam com uma base de referência parecida, ou a mesma base de referência. Olha, o Bassalo colocou aí o app que vai ajudar todo mundo a melhorar a visualização aí, tá bom? Lembrando também que quanto maior a esfera, mais citada é a obra. E, portanto, muito importante neste campo aqui. O período a gente lê, quanto mais azulzinho escuro for, mais recente é.
quanto mais clarinho, mais distante é na nossa linha do tempo. Ok? Então, para nossa interpretação aqui do grafo, é assim que funciona. Essa é a primeira parte aqui. Posso fazer download dessa parte? Não, mas aí você pode dar o print e usar essa ferramenta Professora, aí. Oi? Quanto mais escura a esfera, mais citado ele é? Não, quanto mais escura, mais recente. Quanto maior, mais recente. Quanto maior, mais citado. E aí eu vou mostrar para vocês um aqui. Um aqui, por exemplo, olha esse campo aqui, gente. Olha só. Esse aqui eu encontrei usando um descritor, que é o descritor de desengajamento moral. Ok? Trabalhando no contexto da violência escolar. Então, eu tenho aqui um conglomerado bastante coeso. Vocês percebem aqui, né? E você percebe que tem esferas que eles são... que está bastante destacado. Peraí que eu fiquei com frio agora. Como essa bem aqui. Quem é? Se você colocar a sua setinha em cima, você encontra, automaticamente vai mudar aqui, tá vendo? Ó? Vai te dar as informações sobre essa obra. Nesse caso aqui, quem é essa esfera muito importante? É um artigo de Bandura. Então, por exemplo, eu sou pesquisador de desengajamento moral e eu faço meu levantamento e não tem esse artigo, alguma coisa de certo não está errado, né, gente? É algo que vai fazer muita falta. Então, ele te dá os autores que mais se destacam em relação a determinada categoria ou a determinado artigo naquele campo, na busca que você fez, tá bom? Outra referência importantíssima aqui é esta aqui, que mudou aqui também de Bandura. Vou para outra aqui, ó. Tem esses autores aqui também. Então, quanto maiores forem as esferas, mais citados são os artigos. E, portanto, quanto mais citados, mais importantes eles são em determinado campo a partir de uma análise, de uma categoria de análise. Ok? Tudo dominado até aqui? Digam aí para mim. Sim, não, sim. Tá. Essa parte aqui está explicada, né? Bem aqui, se você clicar, repetir a questão das cores. Posso. As cores, quanto mais escurinha for azul, mais recente é. Olha o tempo dessa aqui, gente, olha. Como ele pega os artigos anteriores que foram inspirados na minha lista de referência e como ele pega os artigos derivados do meu, ele foi de 1999 até 2017. É isso, a Kátia está dizendo aí, é só você olhar a legenda da cor, que já está aqui embaixo. Facilita. A legenda do tamanho não tem, né, gente? Então, a gente tem que lembrar. Anota aí quem for usar, quanto maior, ou a gente pode mandar para vocês os slides também. Quanto maior for a esfera, mais citada é a obra. Ok? Outra coisa importante é que quanto mais forte for a linha que conecta as esferas, mais forte a conexão entre esses artigos. Ou seja, ou eles se citaram muito, ou eles usam uma linha de referência muito próxima ou as mesmas em alguns momentos, ok? Professora? Diga. Me corrija se eu estiver errado. Na página anterior, antes dele gerar o grafo, quando ele aparece o número de artigos, e bem abaixo do artigo, ele já aparece o número de citações. Eu não sei eu vou já chegar citações lá. ligadas ao grafo. Vou já explicar isso. Aqui, ó, então, a parte da linha, vocês percebem, ó, a parte da linha, deixa eu voltar aqui para o meu artigo base, a parte da linha, você percebe a conexão mais forte entre uns e outros não tão fortes, e inclusive aqui, pegando de volta o meu artigo, nesse grafo meu aqui, a gente não consegue nem ver as linhas. Isso quer dizer que a conexão entre os artigos, os campos, os clusters, eles conversam um pouco entre si. Então, eles vão para direções bastante diferentes. Entenderam? É isso que quer dizer
a interpretação das linhas. Sim, Andréia, eles informam. Eu falei no começo, e vou relembrar agora já, tá bom? Então, olha só, essa parte aqui, tudo ok? É tranquilo. Quanto mais forte a linha, é só olhar a legenda aqui para ver o período, tamanho, quanto maior, mais citado. Para você tirar daqui só dando um print usando aí a ferramenta que o Bassalo indicou. Isso bem aqui, gente, o que é? Isso aqui são as informações do artigo. Se você for clicando aqui, você vai mudando, tá vendo? Uma coisa bacana, bem bacana, é isso bem aqui, ó. Dá o nome dos autores, você pode clicar para ver o restante. Aqui, gente, diz quantas pessoas citaram seu trabalho, ó. Olha que lindo, 7 pessoas citaram meu trabalho, usaram meu trabalho como referência. Citaram. E eu fiz o teste, eu fui nos 7 lá e vi. Ai, fiquei até emocionada. Foi a Manu e a Érica, não foi? Não foi não. Ó, tá chique, tem até uns internacionais aí. E aí, essa referência é o quanto que eu usei das referências de toda a rede semântica que se constituiu aqui, tá bom? O meu artigo. Eu vou lhe explicar daqui a pouco como é que eu utilizo isso aqui, tá? Aqui é o resumo, aqui é só para dizer que ele que é o artigo nó, ou original, que está puxando as similaridades entre os outros, tá bom? Bem, tudo tranquilo até aqui? Posso passar para esse lado? Bem, essa parte bem aqui é só para expandir e voltar, tá bom? Você pode mexer no bichinho aqui, ó. Mas é só, gente. Não dá para se empolgar nessa parte aqui. Então, bora lá, bora para esse lado aqui, gente, ó. Esse lado aqui tem esse expandir aqui, não tem? Que no de você está em português, né? Então, aqui, clica aí, vai ficar assim, ó. Quem clicou e ficou assim, dá um okzinho aí para mim, para eu saber. Onde é para clicar, professora? Vou voltar. Tá desse jeito aqui, né, ó. Fio. Aí eu venho bem aqui nesse expandir, bem aqui, ó. Perto da setinha. Da setinha, não. Como é que é o nome disso, gente? Da lupa. Aí vai expandir e vai te dar um quadro detalhado dessa lista de referências, ok? Para você voltar para o que estava, é só você vir bem aqui, ó, nesse bichinho aí, ó. Aí foi. Vou voltar aqui. Beleza. Aqui você pode mexer, eu não vou mexer para não sair, para mudar a ordem. Inclusive aqui. Aqui é o resumo do que tem aqui. As citações é quem citou, quantas vezes o artigo foi citado. E aqui, quantas referências foram compartilhadas. Vou voltar aqui, NASA. Como é que eu faço para ter esse detalhamento? Eu venho bem aqui, tô aqui, né? Aí eu venho expandir, aqui perto da lupinha, ó. Perto da lupinha, aí eu clico aqui. E vai me dar esse quadro bem aqui. Essa lupa é caso você queira buscar algum artigo aqui ou algum autor daqui de dentro, tá bom? Aí você clica e digita aqui o que você quer procurar nessa lista e aí vai aparecer o que você quiser. Vou dar um exemplo aqui. Caso você queira procurar uma autora. Eu quero ver o que tem da Sabrina aqui nesse negócio. Gente, a Sabrina tá famosa. Olha aí, tem 2 artigos dela aqui. Né? Aí, só para você ter uma ideia mais situada em determinadas informações que você queira filtrar. Aí você pode usar aqui para você visualizar melhor. Certo? Isso bem aqui é o score de similaridade, gente. Olha que lindo. Dá até para você utilizar esse score de similaridade na sua revisão. Fazer uma tabelinha para mostrar, pelo score, quais são os que estão mais similares ao teu artigo, ao teu nó, né? Que é o artigo central.
Então, quanto maior for esse score aqui, quanto mais perto de 10 for esse score, mais similar os outros artigos são em relação ao que você usou como nó, no caso esse aqui. Aí, se você quiser usar, dar essa complexidade no teu artigo, trabalhando o score da métrica de similaridade, você pode utilizar esses scores aqui, tá bom? É até 10 essa escala, é, Maíli? Ó, o estatístico aí, gente, ó. Aqui ele já está na ordem, ó. Eu posso mexer aqui para mudar na ordem. Então, o mais similar, o que é interessante? Que ele me dá para eu saber qual é o artigo da minha lista que mais se aproxima do meu em termos de citação e de correferência, né? E esse aqui, ó, esses dois aqui estão bem próximos. Possivelmente ou me citaram ou trabalham na mesma linha de referência que eu, inclusive utilizando alguns autores parecidos ou iguais. Então, é bem interessante isso aqui, tá? Professora, perdão, Oi. Só uma dúvida. Aqui, no caso, quando a gente coloca só a palavra, só a categoria, aí não vai aparecer esse score, né? Porque aí... Porque não. Porque aí tu vai filtrar. Aí eu posso baixar isso, gente. Eu posso baixar isso. Então, eu venho bem aqui, ó, em download. Eu vou baixar aqui, vocês tentem baixar aí no de vocês, tá? Quem conseguir baixar, dá um okzinho aí no chat. Eu vou baixar o meu aqui. Maíli? Oi. Só para tu saberes, nas escalas de similaridade, acho que dá para fazer isso, dá para multiplicar isso por 100 aí. E aí, acima de 50 até 69 é moderada a similaridade, e de 70 para cima é alta similaridade. Olha aí, gente. Edson, põe aí no chat para eles copiarem. Por favor. Eu estou no meu celular, depois eu... Acha? Como é que tu vem para um negócio desse e não vai no teu computador, hein? Estou numa reunião aqui da CAPES, aqui. Estou no computador na reunião, estou com 2 reuniões aqui. Não estou prestando atenção lá, estou prestando atenção aqui. Mas isso é legal aí que tu mostrou, eu gostei. Eu gostei também, peraí, que tem gente me ligando. Do presídio, gente, olha só. Aí, o que ele dá? Eu posso... Aqui ele dá, gente, as informações dos artigos e os resumos. Tá bom? Então, ele já te dá os resumos aqui. É só tu mudar aqui a letra, né? Melhorar aqui. Dar uma arrumada que vai ficar bacana. E aí, ó, 19 páginas com todos os resumos de todos os artigos que têm similaridade com o meu nó. Tá aqui, gente, isso aqui, quem trabalha com revisão da literatura, que trabalha com artigo, tinha que fazer isso de um por um. Ou exportava pelo Mendeley, exatamente. Mas, olha, isso aqui, quem não manja do Mendeley, que eu acho que muita gente não manja, ajuda muito. Porque eu sei aí de gente que tinha que fazer de um por um, buscar isso aqui para organizar. Tá bom? Então, tem isso aí. Não vou salvar, não. Dúvidas até aqui? Nós somos as primatas da revisão sistemática. Amiga, a gente apanhou tanto. É por isso que a gente passava quase 2 anos para fazer um negócio daquele. Meu Deus, eu passei 2 anos para fazer aquela minha primeira. Para vocês dizerem que eu não estou mentindo, a professora Ana Patrícia do FPA passou quase 2 anos fazendo uma revisão sistemática. Aquela revisão foi 2 anos. Mas gente, o que eu estou achando bacana nessa é que tu não precisas ir para os periódicos, para as outras bases. Ele busca pelo DOI. Ele vai buscar tudo. É maravilhosa essa ferramenta. Fantástica. Realmente, eu também me apaixonei. Tá, gente. Dúvidas até aqui? Olha o Fabrício. Ei, Bassala. Se tivesse, né, Bassala, eu ajudava tanto, né? Dúvidas até aqui? Posso seguir? Pode. Então, olha só. Professora, se a senhora pudesse repetir essa parte
que a senhora falou aí do download, por favor. Tá, vou repetir. Então, eu vou aqui expandir. Aí, bem aqui, ó, perto da minha lupa, tem download. Tá vendo? Aí vem, pá. Clica aí para ver se aparece o teu. Aí tu habilita para o Word primeiro. A primeira vez a gente tem que habilitar para o Word. E aí eu vou aqui no... Eu escolhi o Whindersson. Calma, não é o Whindersson, não, gente. É um Windows padrão. E aí tu só arruma, porque ele vem assim meio... É uma outra sugestão que eu coloquei lá, para eles melhorarem como é exportada essas informações. Mas aqui já está lindo já. É só você arrumando aqui, seleciona tudo e dá a configuração que tu quer aqui para ficar mais legível possível. Tá bom? E pá, feito. Aí tu tem aí 19 páginas para trabalhar. Não vou salvar aqui. Ok, aqui, gente, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é Professora, maravilhoso. o meu diz que não tem um arquivo. O meu Eu tá acho que é dizendo porque... é incompatível aqui o meu sistema, não sei o quê, não É consegui porque tu também. tens que... A primeira vez que eu fiz, deu assim. Mas eu tive que habilitar, escolher a opção Word. Mas Quem tiver ele nem dificuldade... quer ver, Oi. eu vou te dizer qual foi a informação que deu aqui no meu, pera lá. Quem tiver dificuldade, depois a gente pode falar no privado para... Olha, exatamente, ó, a Manu está dizendo aí, ó, tu tens que ir no Abrir Como e escolher a opção Word. Foi o que eu fiz também, que na primeira vez quando a gente faz, depois fica automático. A primeira vez quando a gente faz, ele não aceita, ele dá erro, mas é porque você tem que escolher o formato certo. Beleza. Aí tu vai lá em Abrir Como. Ele baixa o arquivo, professora. Pode baixar para o computador, depois clicar com o mouse direito. Exatamente. E fazer isso que a Manu falou. Abrir com, aí escolhe o Word que ele abre depois normalmente. Perfeito, exatamente isso. Obrigada, Bassalo. Bassalo é 10. A próxima vez ele que vai dar o curso, né, Bassalo? Por favor. Por favorzinho. Olha só, tem que dar um curso, Bassalo, dessas coisas para nós. Marca logo aí. Bassalo é fera, gente, em tecnologia. Então, olha só. Aqui eu posso fechar, né? Posso seguir? Então, olha só, gente. Vou para essa parte bem aqui, tá bom? Aqui, eu vou repetindo o que eu falei ainda há pouco, é o pulo do gato deles, é o diferencial deles, né? Ao mesmo tempo que é o diferencial, também é uma limitação, porque você não pode escolher o recorte temporal. Eles trabalham, como eu falei para vocês, pelo princípio de buscar construir essa rede de conexão entre os autores e, portanto, entre os artigos, a partir dessa similaridade que vai não só apenas no período que você selecionar, porque não tem essa opção, mas os anteriores, que são baseados na minha lista de referência, ou na lista de referência do artigo nó que eu escolhi, e também os derivados, que são artigos que se inspiraram nas minhas referências, ou na referência do artigo nó que eu escolhi, ou que citaram esse artigo. Então, olha aqui, para eu pegar os anteriores, eu vou bem aqui, ó. Quero aumentar a minha referência, as minhas referências. Quero ir lá para os artigos mais anteriores e que me dê acesso aí a essa base que serviu como inspiração para construir aquele artigo nó. Ok? E aí eu faço isso e posso baixar também, ó, aqui. Tá bom? Isso aqui, gráficos e citações, ele é aqui justamente a construção de um novo grafo e quantas citações vão estar relacionadas, tá bom? Olha quantas citações aqui foram utilizadas, quantos artigos citaram este, né? Tem um aqui de Bandura, gente, eu vou bem aqui, ó. Vou voltar nesse bem aqui, que ele foi citado 2.000 e não sei quantas vezes, espera aí. Olha esse aqui. Esse artigo foi citado 2.281 vezes.
E eu feliz da vida porque 7 me citaram. Oh, Jesus! Mas também é um teórico, né, gente? Que é citado internacionalmente. Um dia nós chega lá, né? Vamos manter a esperança. Então, é isto. Aí eu venho aqui nos derivados, voltando aqui para os derivados, são todos os artigos ou que citaram o artigo nó, ou que a lista de referência é inspirada na lista de referência do artigo nó. E aí nós temos aqui mais acréscimos de artigos, né? E você pode fazer o download. Artigo aqui não falta, gente. E você pode fazer o download disso aqui. Ok. Beleza? Até aqui, beleza? Então, olha só, gente. Vou passar para essa parte. A gente já está quase terminando. Vou passar para essa parte aqui, que eu achei muito bacana isso daqui. Isso aqui é uma outra oficina que é trabalhar com o Bassalo, como é que escreve, como é que fala? Semente que chula, tá certo? Falei? É o cara do inglês, gente. Eu coloquei no tradutor, viu? Na verdade, a pronúncia é como se fosse escola, né, professor? Schooler, né? Escola, eu cheguei perto, não foi? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, eu vou pegar o meu artigo, que eu fiquei empolgada, né, gente? Quem tem artigo publicado, faz aí para ver se acha. Então, aqui, ó. Aqui, eu voltei para o meu artigo aqui, ele é o nó. Aqui, desse lado, ele me dá a forma como eu posso acessar o artigo em PDF. Ok? Eu posso baixar o artigo em PDF, todos esses. É só clicar aqui, como eu estou clicando, e aí você pode escolher uma dessas formas. Ou pelo Semantic Scholar, olha, quase lá, né? Ou pelo DOI, ou pelo Google Acadêmico. Então, olha só. Eu vou aqui por este, que eu achei bastante interessante. Abram aí também um de vocês, por favor. Mas tentem acompanhar aqui comigo para eu fazer a explicação. Então, olha só. Eu posso baixar ele em PDF e salvar todos esses artigos. Então, todos num local só. Quem sofre com a CAPES aí, ou sofreu com a CAPES, gente, é outra vida aqui. É muito fácil o acesso. É outra coisa. Na CAPES, você tem que ir no lugar que te manda para outro, que chega numa janela e diz que não tem acesso. Às vezes acontece muito. Então, olha só. Aí aqui, ele te dá as citações, ou seja, os artigos que te citaram. Ele te dá as referências compartilhadas a partir do teu artigo. E ele te dá mais artigos, além daqueles que estão relacionados a esse aqui. Então, é mais material que você pode levantar. Eu vou aqui nas citações... Oi, pode falar. A senhora pode repetir, porque a conexão caiu e eu perdi essa parte que chega. Vou voltar. Voltei para cá, tá bom? Ó. Tá, professora. Usando... Isso. Aqui, gente, ó. Eu posso ter acesso a todos esses artigos aqui. Esses aqui, os dos anteriores e o dos derivados, baixando. Eu baixo ou pelo Semantic Scholar, pelo DOI ou pelo Google Acadêmico, tá bom? Eu vou por este aqui, gente, que eu tô namorando com ele esses dias, assim, que ele é, tipo, muito simpático. Professora, então, oi. Existe a possibilidade de ele não dar o PDF? No meu não veio a opção em PDF. Tenta pelos outros aqui, pelo DOI ou por aqui. Tá, vê se obrigada. tu consegue. Se tu não conseguires, é porque esse artigo é pago. Tá bom? Se não tiver disponibilizado, a ferramenta não disponibilizar o artigo, é porque esse artigo é pago. E aí só mesmo... Aí, gente, olha, o Bassalo colocou aí. Então, bora lá. Eu vou bem aqui.
senão você usa aqueles outros lá. E aí, lembrando, você tem essas opções. Se ele for gratuito, disponível gratuitamente, ele vai estar só para você clicar aqui no PDF e baixar, ok? Aqui você tem as citações, quem foram os artigos que te citaram. Aqui, como eu falei, as referências compartilhadas e mais artigos relacionados a isso. Olha, a Andrea está dando uma sugestão aí, quando for pago, do que fazer. Olha aí no chat. Entrar direto com o título, né? Então, eu vou aqui, ó. Nas citações, gente, ó. Todos esses artigos aqui, ó, me citaram, gente. Que maravilha, eu fiquei emocionada com um negócio desse. Tem até... Eu entrei de um por um, fui lá, e é verdade. Eu achei a minha referência, fiquei emocionada. Tem até internacional aqui, gente, ó. Que lindo! Quem tiver artigo publicado faz isso aí. Maravilhoso. Ok? Aí você pode ter acesso dessa forma às citações que citaram o artigo seu ou o artigo nó, ou então esse aqui que te dá a lista de referência associada, e aí você também tem esse aqui de fazer artigos relacionados, que além daqueles, tu vais ter mais artigos aqui disponíveis associados àquele teu nó que tu usou para buscar, fazer a busca dos teus artigos. Aqui, gente, é quantas vezes cada artigo foi citado, referenciado, ó. E aí você vai dar para ver já de cara quem são os muito importantes aqui, que tu não pode deixar de ler. Né? Bem, é isto, gente. Alguma dúvida? Ó, é rapidinho, terminei. Professora, sou eu de novo, desculpa. Deixa eu lhe perguntar, por que que em outras pesquisas que a gente fez, em outros buscadores, nessas aulas anteriores, eu não cheguei a esse resultado, por exemplo, não estou te ouvindo. Eu acho que tu está com outro áudio ligado que está dando interferência. Peraí lá. Melhorou? Enquanto ela se arruma, gente, qual é a dica que eu dou? Dê uma treinada, vai lá e dá aquela treinada, sabe? Faz a tua busca, faz palavra-chave, tenta com DOI, vai direto no artigo, tenta com o título do artigo, vai mexendo na ferramenta, porque essa é a melhor forma que a gente tem de aprender a mexer. E não esquecer, tá bom? Pode falar, amore. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo, agora melhorou. Tá. Então, por que nas outras buscas, nos outros buscadores, por exemplo, eu achei agora, buscando por essa ferramenta, um artigo que eu nunca localizei nas outras ferramentas. O que a senhora acha que aconteceu assim? Menina, aconteceu a mesma coisa comigo. Então, artigos que eu procurei nas outras bases, eu não encontrei, e encontrei nesse aqui. Eu acho que é porque ele... tema é bem específico, e eu nunca encontrei nenhum com um tema específico com o que eu quero desenvolver. É verdade. E agora eu encontrei um aqui, que eu não encontrei em nenhuma outra ferramenta, e aí eu achei que talvez eu pudesse ter feito as pesquisas anteriores erradas. Não, eu acho que é a forma como ele busca, que ele tem várias formas de encontrar. Oi. Professora, eu tenho alguns artigos, inclusive na minha dissertação, eles estão fora dessas bases de dados que a gente pesquisou, principalmente da CAPES, né? Estão em repositórios de... Exatamente. De governo, por exemplo, da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, eu encontrei artigos que eles estão fora dessa indexação da CAPES. Talvez esse consiga buscar por esses que ficam fora, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, que eu também achei artigos que estavam fora dessa indexação da CAPES. Isso. E ele dá uma abrangência maior, eu senti isso também, a abrangência dele é muito boa. Eu não quero outra vida agora. E obrigada. Já chegando para o final, eu não sei quantos de vocês chegaram ou conhecem a ferramenta VOS View ou Voz View, que é muito utilizada, que faz a mesma coisa que esse aqui, só que é um pouco mais complexo. Qual que é a diferença? É que a visualização do grafo é melhor.
Então, ele fica colorido, ele te dá uma dinâmica melhor. Então, a próxima oficina a gente vai tentar fazer com ele também. No entanto, este aqui é mais fácil de manipular do que o VOS View. Mas, posteriormente, a gente vai também fazer com esse, para a gente ter mais opções e ver qual que fica melhor para cada um. Gente, nós já estamos encerrando. Como eu falei para vocês, era um negócio bastante rápido mesmo, porque ela é bem simples de utilizar. As dúvidas vocês podem tirar revendo ali no nosso canal no YouTube. Também podem entrar em contato com a gente, se precisarem de referências ou algum outro esclarecimento por e-mail, a gente faz o possível para ajudar. Mas, repito, mexa na ferramenta, porque a gente só consegue mesmo dominar quando a gente interage de forma intensa. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou pedir para vocês não saírem para a gente bater a foto, né, gente? Para a gente abastecer nossas redes sociais, gente. Oi. Elison, gostaria de fazer uma pergunta para você e para suas meninas, para o pessoal do grupo, seus meninos também. Tem alguma ferramenta que trabalhe com 2 descritores, por exemplo, com um par de descritores? Porque aqui só trabalha com um descritor, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo, brincadeira e teoria histórico-cultural, por exemplo, 2 descritores. Você conhece? Essa não faz cruzamento. Essa não faz cruzamento. A VOS View, ela é um pouco melhor nisso, te dá mais possibilidades. E aí, na próxima vez, a gente vai fazer com essa, que tem mais possibilidades, tem uma visualização melhor, mas é um pouquinho mais difícil de utilizar. Mas, treinando, a gente consegue. Aí, a gente faz numa outra oficina. Por exemplo, brincadeira e educação especial, um par de descritores. Isso, os cruzamentos, isso. Que é o melhor, né? Que foi a sugestão que eu fiz para eles, inclusive. Mas muito bom, gostei muito. Que bom, fico feliz. Gente, não esqueçam de assinar a frequência, a gente vai dar certificado. E eu vou pedir agora que vocês abram as câmeras aí, que o Gustavo vai fazer aquele print maravilhoso, né, gente? E onde que assina a frequência? Tá aí no chat, é só clicar no link e preencher as informações. Todo mundo com aquele sorriso bem bonito. A gente está quase para jantar, gente. Quase. Vamos lá, pessoal. Todo mundo ligando as suas câmeras, tá bom? Bora aproveitar que agora não estão usando máscara, não é verdade? Dá para dar aquele sorriso, tá bom? E aí... Conta aí, Gustavo. Conta, senão vai ficar duro o nosso sorriso aqui. Tudo bem, olha só. E, Érica, vou te pedir um favor. Tu tira um outro print daí, porque aqui para mim aparece só 9 telas. Não dá para passar para o lado. Então, espero que no teu aí apareça mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Um sorriso aí no 3, tá bom? 1, 2, 3. Foi! É isso aí. Gente, só tem gente maravilhosa no meu grupo. Olha aí, Gustavo. Peraí, do meu que eu tô tirando, que não aparece mais tela. Peraí. Vai, a Érica vai tirar aí, gente. Calma, conta aí, Érica. Conta aí, por favor. Calma, que o meu tem que abrir um Word aqui para poder colar o print, gente. Não demora, que o povo tá saindo. Eu sei, ligeira. É rapidão. Depende do computador, gente. Eu tirei aqui. Tu tirou, mas não apareceu bastante aqui. Já tirou? Apareceu. A Manu disse que tirou. Então beleza. Gente, foi muito bom ficar com vocês nesses momentos rápidos, né? Mas é muito bom ver todos vocês bem. Espero que todos continuemos bem, né? Com saúde, fiquem com Deus. E até a próxima. Beijo. Adorei, obrigada, Maeli. Fantástico. Paty. Muito bom. Agora onde que tá? Obrigado, professor. Até logo todo mundo. Ei, Bassalo. Dá oficina pra gente, Bassalo. Obrigada. Na hora. Me diga o que a senhora precisa. Abraço, Maeli. Tchau, Sônia. Beijo. Obrigada pela visita. Uau.
E Érica? Tu conseguiu gravar? Acho que já dá para parar a gravação. Eu vou dar o stop agora.